Fala, investidor da análise, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre duas empresas, que são empresas que muitas pessoas gostam. Talvez você tenha alguma dessas ações na carteira, talvez você tenha as duas empresas na sua carteira. Nós falaremos de Porto Seguro e BB Seguridade. Lembrando que não é recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos. E nós aqui olharemos um pouco do histórico de cada uma das empresas, como elas funcionam, algumas diferenças entre elas. Depois faremos esse comparativo. E caso você queira fazer outros comparativos, você pode entrar aqui no site do Análise de Ações e na parte de comparações de ações, escolher duas empresas e o site vai gerar automaticamente esse comparativo e você pode verificar qual empresa é melhor no seu ponto de vista de acordo com alguns critérios que nós colocamos aqui. Vamos falar primeiramente aqui de Porto Seguro, tem uma apresentação institucional do primeiro semestre de 2022, então aqui não abarca o terceiro trimestre de 2022 nessa apresentação, mas aqui o foco vai ser mais entender um pouco da empresa, como que ela é, a estrutura, então aqui já vamos direto para o quem somos. Já mostra aqui que a Porto Seguro ela já tem aí 70 anos de mercado. Ela começou ali em 1945, ela não era uma seguradora tão relevante como vocês podem ver aqui. E nós temos toda essa trilha aqui da Porto Seguro, desde 1945 até o período atual. Um ponto interessante é que ela saiu de 44ª para a terceira maior seguradora do país. Então é um ponto aí bem relevante. Então aqui é um ponto curioso que a empresa aqui de 45 até 72 não fez algum item tão relevante assim. E aqui de 72 em diante nós vemos que a empresa começou a atuar um pouco mais forte, principalmente quando nós vemos aqui de 2003 até o período atual. Nós vemos aqui que o Abraão Gafin, que ela comprou a Porto Seguro da Bradesco, lançou a Azul ali em 2003, lançou o cartão de crédito em 2007, 2004 foi um ano importante, foi o ano do IPO da empresa. Aqui em 2009 fez associação com o Itaú, essa associação existe até hoje. De 2010 a 2016 ela começou a ampliar o seu leque, também como 2017 a 2020. E hoje nós temos uma empresa que ela está bem diversificada, ela fez alguns M&As como a Segfy, Connect Car, a Petlove, lançou o Super App, tem a Plugify e a CDF, então fez diversas aquisições. Então a Porto já mostra que para nós que é uma empresa que focou em diversificar as suas frentes, mas o ponto principal da Porto Seguro ainda é a questão de automóveis. Aqui eles colocam alguns pontos, que eles têm 12 milhões de clientes, 13 mil funcionários, 33 mil corretores, 13 mil prestadores de serviço e mais diversos itens, mostrando aí alguns pontos positivos sobre a companhia. Algumas soluções inovadoras que eles colocam aqui, como por exemplo, dispositivo antifurto, vacina antifurto, o Brake Light, que foi ali ainda entre anos 80 e anos 90. Nós temos aqui de 92 mil, alguns itens como o kit lanche para segurados, serviço à residência, esse serviço que é bem utilizado por diversas pessoas que têm o contrato principalmente com a Porto, não com a Azul. Alguns itens também voltados ao Auto Jovem, Centro Automotivo de 24 horas, vistorias prévias, e aqui de 2011 a 2020, o Link SOS, o aplicativo Trânsito Mais Gentil, no qual ela começou a olhar mais aquele critério de ESG, que está bem atual nos dias de hoje, e entre 2021 e 2022 teve aqueles M&As que nós comentamos, a empresa proporcionando outros serviços. Então aqui nós temos as 4 frentes, a Porto Seguros, que é a partir de seguros em si, a qual a maior parte da receita da companhia vem dessa frente aqui. Então Porto Seguros ela tem a maior representatividade. Tem também a Porto Saúde, no qual a empresa começou a investir nesse segmento para não depender tanto da parte de seguros, a parte de banking e a parte de serviços. Então são 4 frentes, mas ainda assim a parte mais relevante vem da parte de seguros, principalmente de seguros de auto. E aqui eles colocam o que nós comentamos, a parte de seguros aqui, nesse quadro azul, no qual tem auto, patrimonial, vida, previdência, responsabilidade, agronegócios e transporte. Já a parte de saúde, nós temos aqui empresarial, odonto,
saúde ocupacional e planos de saúde administrados. Já nos negócios financeiros, nós temos o cartão de crédito, financiamento, consórcio, gestão de ativos, risco financeiro, eletrônicos por assinatura e rastreadores de veículos. E a parte de serviços gerais, temos atendimento, carro por assinatura, serviços para casa e residência, serviços de saúde por assinatura, reciclagem de veículos e serviço de residência por assinatura. Mas, como nós comentamos, esse item aqui é o mais relevante da companhia ainda. Ela vem tentando fazer com que as demais frentes elas fiquem mais relevantes, porém, essa de seguros ainda é bem relevante na empresa, principalmente aqui, principalmente alto. Então, você tem que lembrar, se você está comprando Porto Seguro, você está comprando principalmente uma empresa de seguro de automóveis. Aqui tem um pouco do conselho de administração. Como vocês podem ver aqui os nomes, nós temos o Bruno Campos Gafinkel, o Marcos Ambrógio Cesp Bonami, que é o vice-presidente do conselho de administração, e os demais conselheiros. E aqui eles vêm mostrando um pouco dos seus principais produtos, aqui seguros, saúde, financeiro e serviços. Como vocês podem ver aqui, a receita de seguros ainda é bem relevante, principalmente a parte de alto, como comentei com vocês. Saúde vem crescendo bem, ainda não tem uma margem tão boa, mas eles vêm melhorando aos poucos. A parte de cartão de crédito e CDC também já é um pouco relevante. E a parte de serviços ela não é tão relevante assim, e ela não é um segmento que traz tanto retorno para Porto. A parte de saúde e odonto, eles, pelo que nós vemos nos comentários dos relatórios da empresa, eles querem focar nessa parte, justamente para trazer uma diferenciação da empresa, deixar ela mais diversificada, mas ainda está engatinhando um pouco. Então, basicamente é isso que nós tínhamos da Porto Seguro, não vamos nos alongar muito, nós vimos aqui uma visão mais macro da Porto Seguro, e agora vamos para a BBSE, que nós temos a apresentação, deixa eu voltar aqui na página 1, que tem a apresentação dos 9 meses de 2022. Aqui nós temos a visão geral da BB Seguridade. Vou até trocar aqui de cor para ficar mais fácil a visualização. Então eles definem em 3 frentes: negócios de risco, negócios de acumulação e negócios de distribuição. No de risco tem vida, prestamista, habitacional, rural, residencial e odontológico. Nessa parte de negócios de risco nós vemos que é muito similar com o que tem ali dentro da Porto Seguro. Aqui nos negócios de acumulação tem previdência e capitalização, já começa a diferenciar um pouco, e tem os negócios de distribuição, que é a parte de corretora, isso aqui não tem ali na Porto Seguro, tem aqui na BBSE. Nós vemos aqui que a empresa ela também é diversificada, mas ela atua em outras frentes, algumas coisas são parecidas, né, porque são 2 empresas de seguro, mas tem outros itens que são diferentes. Então aqui nós temos a BB Seguridade, no qual ela tem aquelas frentes que nós comentamos, e aquelas frentes elas têm empresas que estão abaixo da BB Seguridade que fazem aqueles itens. A BB Seguridade já tem a BB Seguros, a BB Corretora, a BB Seguros já tem a Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap e a Brasil Dental, e a corretora tem a Ciclic, que é uma corretora digital, tá? Fornece serviços digitais. Um ponto de atenção é que essas empresas aqui, Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap, Dental e a Ciclic, elas são empresas no qual a BB Seguridade tem participação. Como vocês podem ver aqui, a participação em ON da BB Seguridade ela não é de 50%, ou seja, ela não é controladora de nenhuma dessas empresas. E aqui tem a expiração dos acordos. Os acordos expiram depois de 2030. Então 2031, 32, 35 e 32 novamente. E aqui quem são os parceiros? A Mafre, a Principal, aqui a Icatu, a Odontoprev e a Principal. Então um ponto de atenção quando nós falamos de BB Seguridade é em relação a esses contratos. É muito difícil essas empresas não renovarem esses contratos lá na frente, visto que o BB Seguridade tem como por trás ali o Banco do Brasil, que é uma empresa muito relevante, que atualmente é uma empresa que está bem rentável no atual momento,
é um banco muito forte, tem muita presença, principalmente a presença nacional, quando comparamos com outros bancos. Então é um meio de distribuição muito grande e é improvável que essas empresas não renovem, mas nós sabemos que tudo é possível. Então é por isso que o mercado tem um pouco de medo, vamos dizer assim, da BB Seguridade por essas questões. Claro que ainda tem muito tempo, nós temos aí uns 9, 8 anos, no mínimo, dos contratos mais curtos, porém, temos que levar em conta que o Banco do Brasil, junto com a BB Seguridade, não vai deixar isso passar, provavelmente vai tentar renovar isso antes. E aqui nós temos a contribuição para o resultado. Então, boa parte dos resultados da BB Seguros, que está abaixo da BB Seguridade, vem de Brasilseg, que é a parte de seguros, que é muito parecido ali com a Porto, e a parte de previdência. Então, quando está comprando BB Seguridade, você sabe que está comprando principalmente essa parte aqui de seguros, que são justamente aqueles itens que nós comentamos ali em cima. Aqui tem também um breve histórico da BB Seguridade. Ela começou mais ou menos na mesma época ali, na verdade um pouco depois, né? Já que Porto Seguro começou em 45, aqui começou em 1961, iniciando as operações de seguro no BB, como BB Corretora, e aqui, ao longo desse período, ela foi se desenvolvendo, fez algumas parcerias, aqui, principalmente com a Mafre, com o Doutorprev, com a Principal, que nós vimos. E aqui foi um ponto bem interessante, que foi os desinvestimentos da IRB. Então, o Banco do a BB Seguridade, ela tinha uma participação na IRB e ela acabou se desfazendo dessa posição. 2019, por curiosidade, foi antes de sair os impactos da IRB. Então, foi um ponto bem positivo para a BB Seguridade. Desculpe, pessoal. Ela saiu num momento muito interessante. E aqui tem, mostrando que ela é apoiada pelo Banco do Brasil, que é um ponto bem relevante, já que, como eu acabei de comentar com vocês, é um banco que acaba ajudando bastante. E aqui, como nós comentamos novamente, só mostrando os portfólios, a parte de seguros, como nós vimos, é a parte mais relevante, a Vida, prestamista, isso mesmo, habitacional, residencial, o rural e o agrícola. Então, basicamente, quando você está comprando participação na BB Seguridade, você está comprando principalmente a parte de seguros. E aqui vamos para a comparação entre as duas empresas. Nós temos muitos pontos em comuns quando nós falamos dos negócios e alguns pontos de diferença. Então aqui nós já vamos para os indicadores. Quando nós olhamos os indicadores, tem alguns que não fazem tanto sentido olhar assim, no caso de seguradora, como o EBIT. Então, nesse caso, aqui nós vamos nos limitar apenas ao dividend yield e o PL. No caso de dividend yield, BBSE ganha e no PL também a BBSE ganha. O dividend yield de 5,67 contra 4,95 e o PL de 12,68 contra 13,6. O PL, quanto menor, melhor. Aqui, se vocês quiserem ver a descrição, por exemplo, o dividend yield indica o quanto a ação pagou de dividendos nos últimos 12 meses em relação à cota atual, e o PL é interpretado como o número de vezes que a ação está sendo negociada em relação ao seu lucro anual. Aqui o PL seria mais ou menos em quanto tempo você teria o retorno em relação ao preço que você pagou aquela ação. Então, em 12,6 anos você teria o retorno, enquanto aqui na Porto Seguro se demoraria 13,6 anos. São valores próximos, mas BB Seguridade acabou ganhando nesses dois quesitos. Sobre indicadores de rentabilidade, um ponto de atenção é que vocês não verão crescimento de receita em BB Seguridade. Você pode achar que tem algum problema, mas não é. É que BB Seguridade ela é uma holding, ela não gera receita. Quem gera receita são aquelas 5 empresas que nós vimos ali na apresentação. Então, o lucro daquelas empresas entram como resultado operacional da BBSE. Então, por isso que ela não tem receita, ela não gera receita. Ela tem equivalência patrimonial. Esse valor vai entrar no operacional da BBSE. Então, qualquer indicador relacionado à receita, nós não veremos. Então, nós não conseguimos avaliar esse indicador aqui. Já na questão do crescimento do lucro, nós vemos que BBSE teve um crescimento maior de lucro em relação ao Porto Seguro, principalmente no ano aqui de 2023, que a BB Seguridade se mostrou aí uma empresa um pouco mais
não vou dizer resiliente, mas num momento um pouco melhor que a Porto Seguro. A Porto Seguro, ela está começando a voltar a ter um ciclo melhor, justamente porque ela sofre com a pressão de custos e depois que ela faz esse repasse. Então tem um descasamento entre o quanto que ela gasta e o quanto que ela vai conseguir cobrar depois nos novos contratos. A BBC também tem um certo descasamento em relação aos títulos que ela gera, mas nós vimos que, no geral, a Porto Seguro acabou sofrendo um pouquinho mais. A parte de liquidez corrente não faz tanto sentido, porque seguradoras elas têm um caixa muito grande devido aos seguros que elas realizam, então é normal essas empresas não terem problema de liquidez quando nós olhamos a parte de indicador. No geral, nós vemos que a BBSE ela se mostrou melhor em relação a Porto Seguro quando nós olhamos os indicadores. Vale lembrar que é o momento atual, nós não podemos nos basear apenas nessa janela, nós temos que olhar um histórico mais longo, ver como a empresa atuou em diversos momentos, tanto a Porto Seguro quanto a BB Seguridade, mas no geral são duas empresas muito boas, elas têm características diferentes. BBSE tem um lado um pouco mais estatal, justamente pelo lado do Banco do Brasil ser o controlador, mas eu não vejo que ela tem intervenções estatais assim como sofreria o Banco do Brasil. Eu vejo que ela é mais independente. Então, eu não vejo esse problema de estatal no caso da BBSE. Já a Porto Seguro é uma empresa totalmente privada, uma empresa que já está aí um pouco de tempo mais de mercado, mas quem não gosta muito da parte de seguros de alto pode não se sentir tão confortável em investir em Porto Seguro. Aqui nós temos duas empresas diferentes, você pode escolher uma delas, você pode ter as duas na carteira, eu não vejo problema da pessoa ter as duas empresas, mas são empresas que elas têm um foco um pouco diferente, elas vêm investindo em segmentos, em atuações um pouco diferentes, mas são duas empresas muito boas, eu acho que a pessoa estaria servida aí com qualquer uma das duas, lembrando novamente que não é recomendação de compra, venda ou manutenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês puderem curtir, dar um joinha, recomendar esse vídeo para outras pessoas. E por hoje é só. Vejo vocês numa próxima.